Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos contar a história de uma personagem bíblica que faria qualquer coisa para conseguir poder, prestígio e fortuna e que teve a pior morte narrada na Bíblia. Vamos contar a história de Jezabel. Jezabel, ela é conhecida por muitos como o nome que representa pessoas com intenções perigosas e prejudiciais. Nunca hesitou em provocar a queda dos outros para que seus planos funcionassem. Seu nome também é associado à prostituição, não no sentido literal, mas pelo fato dela ter levado o povo de Israel a se afastar de Deus para adorar outros deuses, causando o que é chamado prostituição espiritual. Em Apocalipse 2:20 faz alusão a uma Jezabel que provocava prostituição e idolatria dentro da igreja. Não sabemos se esta mulher se chamava realmente Jezabel ou foi chamada assim pela semelhança no seu comportamento. Jezabel, por sua maldade e idolatria, findou por ter a pior morte narrada na Bíblia. Assim começa a história de Jezabel. Em primeiro lugar, Jezabel não era uma mulher qualquer. De acordo com algumas fontes, ela era uma princesa fenícia do século IX a.C., filha do rei Etibaal. Seu reino adorava o deus Baal, entre outros deuses. Na época de 922 a.C., Israel era uma nação dividida, Israel ao norte e Judá ao sul. E a Fenícia, localizada ao norte de Israel, tinha fama de uma cidade que pouco se importava em seguir ao Deus de Israel e seus ensinamentos. O que hoje é o Líbano atual compreendia as cidades costeiras de Tiro e Sidom, governadas pelo pai de Jezabel, Etibaal. Uma solução pacífica para a nação dividida foi sugerida na forma de um casamento arranjado entre o rei de Israel, Acabe, com a princesa Jezabel dos fenícios. Acabe reinava em Israel e, apesar de ser hábil na arte da política, era uma decepção na parte espiritual, completamente instável e fácil de ser manipulado, a ponto de receber o título de pior rei de Israel, pois fez mais do que todos os outros para irritar ao Senhor, conforme 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 ao 33. O nome Jezabel tem alguns significados, como Baal exalta, Baal é marido ou onde está o príncipe. Jezabel aparece pela primeira vez na Bíblia em 1 Reis 16:31, declarada como filha de Etibaal, rei dos Sidônios, em vez dos fenícios. Além disso, este é também o ponto da Bíblia onde o casamento entre Jezabel e Acabe é mencionado, o que por si só já seria uma desobediência ao Senhor. Acabe ainda faz mais, adora a Baal e passa a servi-lo. Edifica um templo a Baal na cidade de Samaria, sede do seu governo. A mudança de Jezabel para o reino de Israel após o casamento com Acabe, ela deixa claro que não estava disposta a deixar sua adoração a Baal só porque estava em um novo reino, como confirmado brevemente em 1 Reis 18, versículo 4. A rainha Jezabel continuou adorando Baal em sua nova casa, mesmo que isso fosse abominação aos olhos do Senhor e irritasse profundamente os profetas do Senhor em Israel. Com o intuito de espalhar sua fé pagã em Israel, ela trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera para Israel, a fim de encorajar idolatria e a adoração a outros deuses. Quando os profetas de Deus se levantaram contra a adoração de Baal por Jezabel, então ela pôs em prática seu plano macabro de exterminar todos os profetas do Senhor, deixando claro que sua maldade não conhecia limites e que ela eliminaria
quem atrapalhasse os seus planos. É descrito em 1 Reis 18:4 o massacre que ela provoca, o suficiente para que Obadias, que era mordomo do rei Acabe e homem temente a Deus, tivesse que esconder 100 profetas em cavernas para evitar a morte deles pelas mãos de Jezabel, alimentando-os com pão e água. É então que surge o profeta que vai desafiar Acabe e sua malvada esposa Jezabel. Elias, um homem nascido em Tisbe, pertencente a Gileade, um profeta poderoso, conhecido como o profeta do fogo. Sua história é um mistério desde o seu surgimento ao seu desaparecimento, sendo levado por uma carruagem de fogo. Elias repreende Acabe por sua idolatria e profere uma profecia muito dura que, até que Deus ordenasse novamente, não cairia nem chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Esta era uma maneira do Senhor mostrar que o verdadeiro Deus era o grande Jeová, uma vez que Baal era chamado do Deus da fertilidade e que controlava as estações do ano. Portanto, se Baal fosse Deus, não teria dificuldade de fazer chover. Mas não choveu durante 3 anos e 6 meses, revelando assim que Baal não tinha nenhum poder, muito menos poderia controlar as estações. Nesse período, acontecem milagres extraordinários através de Elias, e sua fama percorre Israel. Ao fim do tempo determinado, Elias desafia todos os 850 profetas de Jezabel, desafiando-os a invocar Baal, enquanto Elias invocaria o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus, conforme 1 Reis 18, do versículo 21 ao 24. Claro que o fogo só desceu após a oração de Elias. Elias então ordena a morte de todos os falsos profetas e depois sobe ao monte e faz as poderosas 7 orações de Elias até que chove novamente sobre a terra. Jezabel, ao saber do que Elias fez, ameaça cortar-lhe a cabeça, o que obriga Elias a fugir com medo. Voltaremos a falar de Elias, pois ele ainda terá um papel crucial nessa história. Porém, a maldade de Jezabel não diminui, mesmo diante do surpreendente relato do fogo e da chuva após as orações de Elias. A crueldade de Jezabel continuou quando o rei quis tomar a vinha de Nabote, o jezreelita, que estava localizada ao lado do seu palácio, por um simples capricho para transformar a vinha em jardim. A recusa de Nabote em vender a vinha, uma vez que era herança dos seus pais e pertencia à sua família por longos anos, levou Acabe a entrar em depressão. Mais uma característica negativa do rei Acabe, mimado e acostumado a todos fazerem a sua vontade, não aceitou o fato de Nabote lhe dizer não. Com isto, a rainha Jezabel irou-se e resolveu que iria solucionar o assunto com suas próprias mãos e do seu jeito. Ela disse ao rei Acabe que se levantasse e comesse, enquanto ela resolveria o problema da vinha. Ela então, de maneira cruel e impiedosa, paga pessoas do mal para mentir a respeito de Nabote, acusando-o falsamente de blasfemar contra o Deus e o rei de Israel. Essas falsas acusações levaram Nabote a ser julgado e condenado à morte por apedrejamento. Mais uma vez, Jezabel consegue o que quer, às custas de sangue inocente. Porém, o que Jezabel não sabia é que se cumpriria o que a Bíblia diz em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, que existem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Jezabel praticamente se encaixa em todas elas. A
morte cruel e traiçoeira de Nabote, bem como a morte dos profetas do Senhor e a constante recusa de Acabe e Jezabel de se arrependerem, findaram por decretar uma pesada e dura sentença vinda da parte do Senhor. Elias volta à cena e anuncia a sentença cruel sobre Acabe, Jezabel e toda a família deles. Sobre Acabe, o Senhor afirmou que os cães lamberiam o sangue dele no mesmo local onde beberam o sangue de Nabote. E sobre Jezabel, que os cães comeriam a sua carne, conforme 1 Reis 21, 19 ao 24. Quando o rei Acabe ouviu essa proclamação, ele imediatamente foi tomado pelo temor e começou a jejuar e lamentar, arrependendo-se do que havia feito ao Senhor. Isso fez com que Deus adiasse a destruição que viria sobre a geração do rei, e seria cumprida a partir do seu filho. Porém, esse arrependimento não durou. Foi apenas momentâneo, pois Acabe continuou a agir de modo que desagradava a Deus. O registro da morte de Jezabel aparece no livro de 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. Após a nomeação de Jeú como rei, ele assassinou o filho de Jezabel, matando os que pertenciam à casa de Acabe, bem como os simpatizantes de Jezabel. É dito em 2 Reis 9:30 que ela, sabendo que Jeú estava vindo para matá-la, adornou-se com roupas finas e maquiagem e esperou por ele, olhando pela janela do seu quarto. Quando ela viu Jeú se aproximar, ela perguntou se a paz era o que ele vinha trazer, seguido por chamá-lo de assassino do seu mestre. 2 Reis 9:31, em referência ao filho que ele havia matado. Jeú perguntou aos eunucos se eles estavam do lado dele. 2 ou 3 olharam para Jeú e então ele ordenou que agarrassem a rainha e a jogassem pela janela. Eles a jogaram, os cavalos a pisotearam e então ela morreu esmagada. Jeú entrou no castelo, comeu e bebeu. Depois ordenou que fossem enterrá-la, afinal, ela era da realeza. Mas, quando os homens foram recolher o seu corpo, tudo o que se encontrou foi seu crânio, pés e mãos. A profanação de seu corpo foi o cumprimento da profecia de Elias em 1 Reis 21, 23, de que os cães lamberiam o sangue de Acabe e comeriam a carne de Jezabel. Vejamos a seguir o relato da morte de Jezabel em 2 Reis 9, do 1 ao 10 e 22 a 26. Então o profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te unjo rei sobre o povo do Senhor, Israel. Você destruirá a casa de Acabe, seu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe até o último homem em Israel, escravo ou livre. Quanto a Jezabel, cães a devorarão no terreno de Jezreel, e ninguém a enterrará. Então Jeú foi para Jezreel. Quando Jezabel soube disso, ela colocou maquiagem nos olhos, arrumou o cabelo e olhou pela janela. Quando Jeú entrou no portão, ela perguntou: você veio em paz, ó Zinri, assassino de seu senhor? Ele olhou para a janela e gritou: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Jogue-a no chão, disse Jeú. Então eles a jogaram no chão, e um pouco do seu sangue respingou na parede e nos cavalos, enquanto a pisavam. Jeú entrou, comeu e bebeu.
Cuide dessa mulher amaldiçoada, disse ele, e enterre-a, pois ela era filha de um rei. Mas quando saíram para enterrá-la, não encontraram nada além de seu crânio, seus pés e suas mãos. Eles voltaram e contaram a Jeú, e disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio do seu servo Elias o tisbita. No terreno de Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. O corpo de Jezabel será como esterco no chão do terreno de Jezreel, para que ninguém possa dizer: esta é Jezabel. Que lições a vida de Jezabel nos ensina? Muitos se perguntam se a maquiagem e roupas finas de Jezabel foram para seduzir Jeú ou como uma afronta ao seu assassino. Mas, de qualquer forma, a posição de Jezabel diante da morte não se distancia muito do que ela expressou ao longo de sua vida. Superioridade. O errôneo pensamento de que se pode fazer o que se quer e se permanecerá impune. Jezabel é sinônimo de alguém que traçou seu próprio caminho. Não importa se isso lhe custasse a morte de alguém ou até mesmo a dela. A história de Jezabel mostra que quando alguém atenta contra um dos eleitos do povo de Deus, o próprio Senhor garantirá que os planos dessa pessoa não sejam bem-sucedidos e não passará sem castigo. Deus é soberano, e embora a punição não seja imediata para transgressores como Jezabel, a punição é inevitável para aqueles que permanecem fora dos caminhos do Senhor ou se voltam contra Ele. Ela também nos mostra que buscar poder e sucesso, passando por cima de tudo e de todos, faz com que, lá na frente, você seja pisoteado e devorado pela ganância, como diz a palavra de Deus em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esta é a famosa lei da semeadura. Portanto, devemos atentar que para Deus não existe reis ou rainhas, ricos ou pobres, pequenos ou grandes. Quando escolhemos o caminho do mal, virando as costas para o Senhor, fazendo mal em busca dos seus objetivos, ainda que pareça que ninguém saiba ou ninguém viu, os olhos do Senhor passam por toda a terra e mais cedo ou mais tarde o Senhor fará justiça. Portanto, a principal lição é: sirva ao Senhor, o único Deus. Não se preocupe com aqueles que, fazendo a maldade, prosperam em seus caminhos, pois o fim deles será repentino e triste, como diz o Salmo 37, versículos 1 e 2. Continue na sua fé, pois no Senhor o nosso trabalho sempre terá recompensa. Essa foi a história de uma das pessoas mais perversas da Bíblia e o seu terrível fim. Se você gostou desta história, compartilhe com seus amigos. Se você gostaria de compreender sobre algum fato ou personagem bíblico, escreva nos comentários. A sua opinião irá nos guiar a trazer novos estudos e ensinamentos para o seu crescimento espiritual. Não esqueça de se inscrever neste canal, ativando o sino das notificações. Sua inscrição é muito importante. Deixe também o seu like e seu comentário. Deus abençoe sua vida e te guie, conduza você para mais perto dele. Até a próxima.